Fala galera, olha eu aqui para trazer mais uma notícia. Tribunal de Contas do Estado de Alagoas com um edital aí iminente, né, com comissão formada, então já estão se organizando ali para completar 30 vagas de agente de controle externo que foram criadas e houve uma reorganização. Enfim, vou explicar para vocês como é que funciona a estrutura do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e tudo mais que vocês precisam saber aí para entrar, fazer parte na área de controle lá no Estado de Alagoas e trabalhar no Tribunal de Contas, beleza? Meu nome é Rafael Barbosa, sou auditor fiscal aqui em Pernambuco e sou coach para concursos, né? Criador do método 4.2. Se você não tiver inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações e acompanhe aqui tudo que eu trago para vocês, uma visão mais objetiva, né? Sem firula, sem frescura e sem perfumaria para você aprender a estudar do jeito certo, beleza? Inscreva-se no canal, isso é muito importante, faça a sua inscrição agora, não deixa para depois não. Clica aí enquanto eu tô falando aqui, ó, faz a tua inscrição, deixa teu joinha e aproveita e me segue lá no Instagram, tá? @prof.rafaelbarbosa. Se quiser ser meu aluno no programa de coaching do Método 4.2, é o primeiro link na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá, a gente tá aí, ó, às vésperas de um concurso no Tribunal de Contas de Alagoas, e aí eu vou trazer algumas informações para vocês que são importantes, que a gente precisa saber, tá? Vejam bem aqui, ó. A gente está falando aqui de uma comissão formada, tá? Que é uma etapa preliminar aí. Então, tem a comissão formada, daqui a pouco vai ter o projeto básico, contratação de banca, aí publicação de edital e assim vai, beleza? E a gente sabe aqui, eu fiz até umas marcações aqui para mostrar para vocês, porque a gente está com abertura, né, de processo para contratação, né, para concurso aí de agente de controle externo. E aí fica aquela dúvida, tem uma galera que tem dúvida, pô, professor, esse concurso é para auditor, é para agente, e aí, como é que faz? Eu dei uma pesquisada, peguei o regimento interno lá do tribunal, e o que é que acontece lá? No Tribunal de Contas de Alagoas tem o conselheiro, certo? Os conselheiros, e tem os auditores, que lá ainda seguem um modelo que era o do TCU até 2007, que o auditor é o substituto do conselheiro. No caso do TCU, o auditor, antigamente, era o substituto do ministro. E aí o pessoal que estava fazendo a auditoria embaixo eram chamados no TCU de analista, aqui no TCU é chamado de agente de controle externo, tá bom? Então, a gente teve em 2008 um concurso para auditor, mas é o auditor que no Tribunal de Contas de Alagoas é o substituto de conselheiro, não é o caso. É aquele cargo onde tem 3, geralmente, só na composição do tribunal, e eles atuam como substitutos, tá? É a segunda atribuição no regimento interno do Tribunal de Contas de Alagoas, a substituição dos ministros nos casos ali previstos no regimento, tá bom? Então, vamos ficar ligados nisso aí. São cargos muito importantes. É a questão de tempo até mudar para conselheiro substituto, o nome do cargo de auditor, e os agentes serem chamados de auditores, tá bom? Então, foi publicada a portaria aí de instituição da comissão. São 30 vagas para agente de controle externo e elas devem ser distribuídas no CAD, né, que é o famoso CAD ali, contabilidade, administração, direito e economia, e tem engenharia da computação, engenharia civil e engenharia ambiental, ok? Há uma expansão do CAD nesse caso. E aí a gente vai ter uma estrutura, né, de carreira com subsídio, tá? Com início de R$7.000 e a tabela aqui mostra pra gente um subsídio que vai até 11 mil. Deixa eu fazer só um parêntese aqui para vocês. Tem gente que vai achar baixo o salário. A Cefaz de Alagoas também pagava... Desculpa aí aqui, que deu uma engasgada aqui, né? Também pagava a mesma coisa. Perto disso, 7, 10 mil reais. E eles tiveram alteração agora e a remuneração foi para 20 mil inicial, entre 20 e 26 mil, com algumas gratificações lá. E o que é que acontece? Dentro dos estados, geralmente isso não é uma coisa... que está em lei, mas isso acontece em quase todos os estados. Há uma paridade entre as carreiras de tribunais de contas e a área fiscal, tá? Então, eu consigo, com base na minha experiência, afirmar, já a galera do Tribunal de Contas pressiona e sobe esse valor. No Tribunal de Contas da União também é um salário parecido com a Receita Federal. Na verdade, o Tribunal de Contas da União paga mais que a Receita Federal. Aqui em Pernambuco é o mesmo salário, todo mundo é teto no final, tá? Então se ligue nisso. Até porque teve gente que deixou a Cefaz de Alagoas no primeiro concurso que teve, no segundo já teve o aumento. Tem um aluno meu que é aprovado
na Cefaz de Alagoas, e eu liguei para ele para perguntar, e aí, como é que tá? Ele falou, rapaz, aqui tá bom demais, o salário tá muito bom, e o governador acabou de aumentar o salário da gente aqui, tá 20, na prática dá 26 mil reais, 26 mil reais bruto inicial. Então, espera-se aí que depois da nomeação que saia já alguma coisa nesse sentido, tá? É um bom sinal, saber que a Alagoas está pagando isso para os seus auditores, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, recentemente uma reorganização na estrutura do tribunal com a criação de 30 cargos de agente de controle externo e a extinção de alguns outros cargos, porque houve realmente ali uma mudança na organização do tribunal, tá? Segundo a Lei 8661/2002, foram criados 30 cargos efetivos de agente de controle externo para atuar na área FIM, tá vendo aqui, ó? Vão fazer auditoria, ok? E aí a gente tem 4 vagas para administração, 16 para contabilidade, uma para ciência da computação e informática, 6 para direito, 2 para engenharia civil e uma para a vaga de engenharia ambiental, tá? Além disso, foram criados outros cargos, né? Um cargo de agente contabilista e um cargo de agente de controle interno, tá? E foram extintos 100 cargos efetivos da carreira de auxiliar, 70 efetivos da carreira de técnico e 2 cargos efetivos da carreira de analista de controle interno. A remuneração dos agentes de controle externo e o técnico administrativo segue a mesma tabela remuneratória. O início aqui, ó, 7 mil, vai até 11.830 no último nível da carreira, tá bom? E lembrando aqui que a gente tem a carreira fim, né, para a carreira fim do órgão, o agente de controle externo e o agente de controle interno e contabilista, a área meio, tá bom? O último concurso que a gente teve em 2008 foi organizado pela Fundação Carlos Chagas e aí foram ofertadas vagas para analista de sistemas, bibliotecário, programador, uma vaga para cada área e 10 oportunidades para o cargo de auditor e procurador, ok? Para o cargo de auditor, a seleção foi composta de prova objetiva e conhecimento específico, com 100 questões de múltipla escolha e prova dissertativa com 6 questões discursivas. Aí a gente tem um rol aqui de disciplinas que geralmente caem na área de controle constitucional, administrativo, controle externo, direito financeiro, penal, auditoria, civil, tributário, contabilidade, economia e administração. Para a galera da área fiscal, né, que tem aqui tributário e economia, o resto aí tudo está dentro da área fiscal, tá? Pode cair matando, que é uma excelente oportunidade, tá? Se vier parecido com esse último concurso, ok? Aí eu trago aqui, ó, a estrutura da área de controle para você se situar, né? Para saber entender o que a gente está falando. Aqui, ó, a gente tem a área de controle dividida em 2 áreas, externa e interna, né? É o controle externo e o controle interno. O controle externo, tribunais de contas da União, dos estados, dos municípios e do município, tá? E aí, na parte interna, a gente tem CGU, CGS e CGMs. Então, no caso, quem quer morar no estado de Alagoas tem o TCE de Alagoas, a CGE de Alagoas e a CGM de Maceió. 3 oportunidades boas. Foram as controladorias dos municípios menores ou o controle interno da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal, tá? São os ramos que a gente tem aí dentro do estado de Alagoas para a área de controle. Então vejam que é interessante ter essa visão, porque aí a estrutura, a matriz de disciplinas que você vai usar é a mesma e vai te habilitar a fazer vários concursos, tá? Só para vocês terem ideia, dentro da área de controle a gente está com algumas oportunidades aí, ó. CGE da Paraíba está com comissão formada, Tribunal de Contas do Goiás com banca definida, Tribunal de Contas do Tocantins com o Sebrasp definido, o Goiás vai ser FCC, e a CGE de Santa Catarina está autorizado o edital com provas para 2022 ainda. Essa é a expectativa, tá? Aí só fazendo uma comparação aqui, ó, peguei Tribunal de Contas de Alagoas, o último, Tribunal de Contas da Paraíba, tá? O último, e CGE do Mato Grosso do Sul. Só para vocês terem uma ideia. Controle externo e controle interno. A gente tem uma matriz parecida, vejam que a administração, direito constitucional e administrativo se repetem todas, tá? Acabei, em língua portuguesa também, né? Acabei não colocando aqui em verde, porque, lembrando, essa aqui é uma comparação com o edital de auditor substituto, e aí eles não cobram, porque o auditor substituto segue aquela mesma
o mesmo esquema do juiz, a própria magistrado, né? Que geralmente não cobra a língua portuguesa, ok? Mas o cargo que a gente vai fazer aqui de agente de controle externo, com certeza terá. Eu vou dizer com certeza, né? Mas vai que faz igual o Ceará lá, que tirou da Cefaz a língua portuguesa, né? Mas a tendência é vir, tá bom? E aí a gente tem como núcleo duro para a área de controle, língua portuguesa, constitucional, administrativo, controle externo, matemática financeira, contabilidade pública, AFO, orçamento público, contabilidade geral, administração pública e auditoria governamental. Quer ser auditor de controle externo ou auditor de controle interno, independente da nomenclatura do órgão, estude essas matérias. Fique fera nessas matérias que o céu é o limite para vocês, tá? O céu é o limite para vocês. Professor, e como é que eu vou fazer para estudar essas matérias? Como é que eu faço para me organizar? Vejam. A ideia é que vocês entendam que a gente tem um grande desafio aqui, né? Estudar cerca de 500 assuntos com uma carga horária, né, dentro da nossa realidade. Tem gente que estuda 3 horas por dia, tem gente que estuda 6 horas por dia, e cada um vai ter dentro das suas possibilidades, uma carga horária fixa, certo? O interessante é que vocês façam o seguinte: organizem as metas de vocês semanais e tentem estudar X matérias por dia, de 60 a 120 minutos cada matéria, e vão fazendo uma espécie de rodízio, onde vocês estudam primeiro algumas matérias que cabem logo, e aí vocês vão começar pelas mais importantes: português, constitucional, administrativo, AFO, a contabilidade geral, e aí vocês vão estudar auditoria governamental, essas 6 aqui. Começa logo por elas. Coloca ali, tu tem 4 horas e meia por dia, 1h30 cada matéria, e vai incluindo ali depois outras. Quando completar uma matéria, coloca outra. E aí você vai organizando os seus estudos, e aí, seguindo essas bases, né, que eu estou falando para vocês aqui é do método 4.2 de revisão, vocês vão fazer um estudo com muito mais objetividade, focando especificamente nos PDFs e videoaulas, tá? Fazendo questões aí na medida certa e tentando se afastar das firulas que a gente vê aí sendo propagadas quase que diariamente aí. É o lema que eu sempre falo, né? Vamos aprender, galera, a estudar sem firula, sem frescura e sem perfumaria, tá? E aí, no método 4.2, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai dividir a carga horária em tempos entre 60 e 120 minutos, criar 2 grupos de disciplinas, e a gente vai fazer a alternância desses grupos, estudando 4 dias a teoria e 2 dias a revisão. Nos dias de estudo de teoria, vocês vão ler a teoria, a videoaula, o PDF, e vão fazer questões de fixação por tempo de disciplina, dentro do tempo da disciplina. Para que essas questões de fixação? Essas questões são do próprio PDF. Você acabou de ler o assunto, vai ver ali como é que aquilo pode ser cobrado. Nos dias de revisão, a gente vai fazer questões de novo. Aí são questões que a gente faz e revisa a partir disso, tá? E a gente vai sempre fazer as revisões a partir das questões. Essas questões aqui são questões de teste, tá? Nos dias de revisão, são questões para testar o que vocês estudaram. E a gente vai testar no site. Eu sempre recomendo aí o TEC Concurso, tá? Só altere a meta quando concluir alguma disciplina, para também não ficar alterando para lá e para cá. Muita gente me pergunta: professor, mas eu não vou esquecer não, se eu deixar de fora algumas matérias? Não vai. E relaxe, porque mesmo que você coloque todas as matérias no ciclo, 1 hora, estudou um assunto, esse assunto sai da meta e você vai ter que colocar outro. Você não tem como ficar com todos os assuntos infinitamente aí na meta, tá bom? Aí eu trouxe uma planilha aqui para vocês, ó, para agente de controle externo, com as disciplinas mais importantes aí para vocês, ó: direito civil, constitucional, controle externo, auditoria, penal e administrativo, colocando aqui os 2 grupos, né, baseado no último edital. Estou pegando como base o último edital do TCE de Alagoas, mas a gente pode fazer algumas alterações aqui para tirar, por exemplo, penal e colocar português, por exemplo, no lugar, tá? Português, que não estava naquele edital, porque é o edital de auditor substituto, ok? E aí a gente vai trabalhar sempre nessa alternância, certo? Sempre nessa alternância, ó. Alternância dos grupos, 4 dias a teoria, 2 dias a revisão. Vamos supor que aqui em constitucional você viu o mandado de segurança no dia que você estudou e fez 10 questões do site. No outro dia que caiu o constitucional, você viu habeas corpus. Aqui na revisão, na revisão de constitucional, você vai fazer 15 questões de cada, vamos colocar assim, no site,
E aí você acabou de estudar 2 dias atrás, vai se testar sem revisão prévia, sem mapa mental, nada disso. Vocês não precisam de nada disso. Com o método 4.2, vocês não precisam mais resumir, grifar, precisa fazer mapa mental, nada disso. Só PDF e questões. E aí você vai testar o que você estudou e o que você errar, você volta lá e dá aquela leitura no comentário da questão. Se não entendeu, vai no PDF ou na videoaula. E é assim que a gente vai fazer para estudar com mais objetividade. Lembrando, o estudo deve ser feito, né? Olhando para frente, caminhando ali, de modo a bater todo o edital. Não quero vocês perdendo tempo estudando só o que é mais cobrado ou usando material resumido. Estudem com o material mais completo que vocês tiverem, tá? De forma regular, principalmente no início, da teoria para as questões e batam todo o edital. Independente de você, poxa, no início começar a bater o edital e só acertar 60%, 65%, vai caminhando, porque tem conteúdo que a gente só aprende na segunda, terceira leitura, tá bom? É claro que numa segunda batida de edital a gente pode usar um estudo reverso, se tiver ido bem na primeira batida, mas a gente vai trabalhar sempre para fazer o estudo regular de cara. E aí você vai trabalhar por camadas, você vai melhorando a tua visão sobre aquele o estudo que você fez ali, conforme você for tendo outras leituras. A cada nova leitura, pode ter certeza, você vai perceber outras coisas, vai só refinando o teu estudo, vai só melhorando o teu estudo, beleza? Cuidado para não cair no conto dos assuntos mais cobrados, porque quem estuda só os assuntos mais cobrados, ou quem estuda com material meia boca, não passa não, tá? As notas de corte são muito altas e a gente precisa fazer um estudo mais profissional e completo, tá? Profissional e completo. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Quem tiver interesse em ser meu aluno no programa de coaching, entra lá no meu site. Ó, esse aqui é o meu site, tá? E aí vocês têm aqui o botão Quero Contratar, tá? E aqui vocês têm a explicação sobre o programa de coaching. Aqui tem o vídeo explicando e o botão para colocar o nome lá na lista de espera. Quem quiser já falar com nossa equipe de atendimento, é só clicar aqui no chat, beleza? E aí vocês vão ter acesso ao conteúdo, né? E a todo o know-how e a expertise, né? Dos nossos coaches, né? Incluindo a mim, né? E aí vocês vão trabalhar de forma individualizada. Agora vejam, o trabalho da gente, ó, deixa eu colocar aqui. Aqui tem alguns aprovados, ó, inclusive tem um depoimento aqui de um aluno meu que foi aprovado em primeiro lugar no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Aqui, ó. Fabiano Nico, que inclusive é coach aqui no Método 4.2. Primeiro colocado aqui, Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. O nosso acompanhamento, ele é individualizado não porque tem WhatsApp e tal, porque fornece WhatsApp, porque isso aí todo mundo fornece. É porque a gente trabalha de forma responsiva, tá? Então é muito importante eu falar isso. Vocês vão trabalhar sempre, e eu vou trabalhar sempre montando a meta do meu aluno, observando o desempenho dele na meta anterior. É assim que a gente faz. Por isso tem aluno meu que fica de recuperação. Porque o aluno não mandou bem no estudo daquele assunto que é importante, e aí eu vejo que ele tem que estudar de novo. Então, cada meta, ela é moldada a partir do desempenho dele. E na videoconferência inicial, aí a gente pega todo o diagnóstico ali da base, da experiência que o aluno já tem, para poder traçar o melhor planejamento possível. Então, quiser ser meu aluno no programa de coaching, tá bom? Também fui aprovado no Tribunal de Contas, né? Eu fui aprovado nas vagas, fui nomeado, tomei posse, só não entrei em exercício no Tribunal de Contas da Bahia, para o cargo de auditor do Tribunal de Contas da Bahia. Tem uma experiência aí, a área de controle, CGE do Maranhão, CGE do Ceará, tem uma relação muito íntima com a área de controle, tá? Gosto muito dessa área. Beleza? Espero poder te ajudar, espero que tenha gostado do vídeo, se inscreva, ative as notificações e se você tiver alguma dúvida, pergunta, choro ou lamentação, fala comigo lá no meu canal, no meu perfil no Instagram, tá bom? Então lá no meu perfil no Instagram, vocês conseguem falar comigo. Tá aqui, ó, @prof.rafaelbarbosa e aqui tem @prof.fernandobarbosa. Beleza? Finalizando aqui com essa linda frase, né? Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Quem quiser ser aprovado, que tenha constância, né? Paciência aí para saber atravessar esse caminho, essa vida de concurseiro que ninguém merece, mas que traz bons frutos, né? Vale muito a pena, eu não me arrependo de nenhum segundo de estudo que eu tenha me dedicado. Beleza?
Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!